Oi gente, tudo bem? O assunto que eu venho falar hoje com vocês é um assunto que ainda mexe muito comigo e eu vou tentar falar da melhor maneira que eu conseguir. No primeiro vídeo eu já falei com vocês por alto tudo que tinha acontecido na minha vida, o que me levou a iniciar esse canal no YouTube, mas eu acho que quem recebe uma graça, quem recebe um milagre, que é a vida de uma pessoa que recebe um milagre, como a minha vida e a da minha família foi agraciada, tem a obrigação de dar esse testemunho, de passar isso adiante. E é isso que eu quero fazer para vocês hoje, dar o testemunho do milagre que aconteceu conosco. Meu marido sempre foi um profissional muito focado no trabalho. Ele é ainda, né, gerente administrativo de uma instituição financeira, de um banco. E ele era, na região que ele trabalhava, um dos mais bem avaliados gerentes operacionais. Ele trabalhou por 8 anos numa agência que ficava dentro de um shopping. E ele trabalhava feliz ali. Por mais que ele seja igual a mim e não concorde com várias coisas que os bancos impõem aos funcionários hoje em dia, ele se sentia feliz trabalhando ali, porque toda vez que ele conseguia ajudar uma pessoa, ajudar um cliente, isso de fato o deixava feliz. E ali ele atendia. Meu marido sempre foi uma pessoa que fazia amizade fácil, de sorriso farto. Ali ele atendia muitas empresas, então ele atendia grandes empresas, desde grandes empresários até pessoas da faxina das empresas, e ele sempre tratou todas essas pessoas da mesma forma. Todas essas pessoas, desde do cliente que tinha maior valor em conta até o cliente mais simples da agência, gostavam muito dele, e isso o deixava muito feliz, mesmo trabalhando num lugar que ele discordava com algumas coisas. Em outubro de 2015, ele recebeu a visita do superintendente da região dele, fazendo um convite para que ele fosse trabalhar numa agência maior. Ele argumentou que ele, como gerente sênior que era, precisava ir para uma agência maior. Ele não teve aumento salarial, ele não foi promovido, mas que ele precisava ir para uma agência maior, deixando claro que isso praticamente era uma condição para que ele continuasse no banco. Só que ele omitiu que essa vaga estava aberta há mais de 6 meses e que ninguém se candidatou a ocupar essa vaga, porque era uma agência que tinha já um histórico de assaltos, de arrombamentos, mas isso foi omitido dele. E ele foi, né? Não teve escolha, pra lá foi ele. Quando ele chegou lá, em outubro de 2015, ele descobriu que em fevereiro de 2015, no período do carnaval, a agência já tinha sido assaltada, dentre outras vezes antes disso. Mas foi levando. Agora, desde o primeiro dia eu perguntei pra ele como foi na agência, o que você achou, e ele me disse que não tinha tido um bom pressentimento, que ele achou a agência estranha. Mas, enfim, ele achou que talvez fosse porque ele já estava 8 anos em outra e que talvez a mudança estivesse levando para esse lado, e foi tocando. Quando foi em fevereiro de 2016, ele sofreu o primeiro assalto à mão armada nessa agência. Os bandidos entraram, colocaram a arma no peito dele, renderam todos os funcionários e conseguiram concretizar o assalto, levando o dinheiro da agência. A mesa dele, mesmo ele sendo um dos funcionários mais visados da agência, que são o gerente operacional e o tesoureiro, a mesa dele ficava ao lado da porta giratória, totalmente exposta,
E depois desse assalto, que já deixou ele muito traumatizado, ele, na frente de testemunhas, pediu a esse mesmo superintendente que transferiu ele para essa agência que mudasse a mesa dele de lugar, porque ali ele ficava muito fragilizado, muito exposto. Mas o superintendente argumentou que era o layout da agência, ele não podia mudar, que depois ele estudava isso, enfim, não deu importância ao pedido dele. Depois disso, gente, ele não teve mais paz. Todos os dias que ele chegava em casa, ele se sentava no sofá ou na nossa cama e ficava olhando para o nada, pensativo. E quando eu perguntava a ele o que estava acontecendo, ele sempre me respondia: Luciana, eu sinto que vai acontecer alguma coisa de pior naquela agência. Eu sinto que eu vou morrer lá dentro. Todos os dias ele chegava dessa forma. E várias vezes nós fomos acordados no meio da madrugada com telefonemas da área de segurança do banco, dizendo que o alarme havia disparado, pedindo que ele fosse para lá ver o que estava acontecendo nas madrugadas, nos finais de semana, e isso ia deixando ele cada vez mais aterrorizado, mais apavorado, tendo praticamente a certeza, uma intuição muito forte de que algo de pior estava para acontecer. Eu e meu marido nos falávamos muito pouco durante o dia, porque ele era um profissional muito focado. Então ele só me ligava se houvesse alguma coisa realmente muito importante para ele falar comigo. Mas o que nós combinamos? Como eu também vivia preocupada depois do que tinha acontecido, nós combinamos que todos os dias, quando ele chegasse no trabalho, ele ia me passar uma mensagem avisando que chegou, e quando estivesse saindo de lá, ele ia me passar outra mensagem me dizendo que estava saindo para que eu pudesse acompanhar. Foi então, gente, que no dia 19 de outubro de 2016, o pior aconteceu. A mesma quadrilha que tinha assaltado o banco, a agência bancária, em fevereiro e não teve nenhuma dificuldade de concretizar o assalto, retornou lá. Só que dessa vez eles não conseguiram assaltar, mas quase levaram a vida, quase acabaram com a vida do meu marido, de um segurança. Um homem entrou com uma arma de brinquedo. O segurança do banco percebeu que a arma era de brinquedo e tentou tirar essa arma dele, tentou rendê-lo. Só que nesse momento haviam 6 ou 7 bandidos no hall de autoatendimento da agência, e eles começaram imediatamente a disparar tiros para dentro da agência. Os seguranças atiravam para fora, os bandidos atiravam para dentro, e o meu marido, como eu já havia dito a vocês, a mesa dele era ao lado da porta giratória, que só era separado do hall de caixas eletrônicos por uma porta de vidro que foi estilhaçada, que explodiu logo na primeira bala, e ele só teve tempo de se jogar embaixo da mesa dele. Nesse momento, ele sentiu algo úmido no pescoço dele e passou e levou a mão ao pescoço. E aí, quando ele olhou, ele estava com a mão cheia de sangue, e ali já tinha acontecido, no primeiro momento. Ele tentou levantar, ele ficou desesperado, ele tentou levantar para pedir socorro, mas ele não podia, porque estava uma franca, os bandidos e os seguranças estavam em franca troca de tiro e ele não tinha como pedir socorro. Eu vou deixar aqui para vocês a imagem de como ficou próximo à mesa dele, só para que vocês tenham a noção do horror que ele passou naquele dia. Aqui, gente, é a imagem de como ficou o lado de fora da agência, e nessa outra foto como ficou a parte ao redor da mesa dele, a mesa dele. Esse sangue que está no chão é dele e do segurança, que foi baleado também no ombro. Isso foi por volta de 11h30 da manhã.
Nesse dia, como eu fazia sempre, ele tinha me passado a mensagem dizendo que chegou bem. Eu levei meus filhos até a condução, subi e por volta de 1 da tarde o meu celular tocou. Quando eu olhei, era uma ligação do celular dele. Isso já me deixou bastante agoniada, porque era uma coisa que ele fazia muito pouco. E quando eu atendi o telefone, não era a voz dele, era a voz de uma mulher. Era uma gerente que trabalhava com ele e que foi quem socorreu no carro particular dela, levou o meu marido para o hospital público mais próximo. E aí ela me disse: Luciana, houve um assalto na agência. E naquele momento meu coração quase parou. E aí eu falei para ela: cadê o meu marido? Ela disse: ele foi baleado, tá no hospital. E eu entrei em desespero, perguntei para ela: ele foi baleado onde? E ela disse: no ombro. E eu disse: tem certeza que foi no ombro? Ela disse: entre o ombro e o pescoço. E naquele momento o chão sumiu debaixo dos meus pés, porque quando eu pensei uma bala no pescoço, eu saí correndo para o hospital e chegando lá eu me deparei com essa imagem que eu vou mostrar agora para vocês. A bala, ela entrou pela mandíbula e se alojou a 2 milímetros da artéria carótida. Eu não entendia muito, não entendo muito até hoje, eu não sou da área médica, mas eu depois procurei ver. A artéria carótida é uma artéria de grosso calibre que leva o sangue do coração ao cérebro. E essa artéria, se rompida, ela leva de 5 a 15 minutos para matar a pessoa por hemorragia. E a minha cunhada, que é da área médica, ela teve acesso à tomografia que ele fez, conversou com o neurocirurgião e ele disse essa frase para ela que eu nunca vou esquecer. Ele disse: essa bala foi colocada nesse local com pinça, porque qualquer milímetro acima, abaixo, à direita ou à esquerda, ou ele teria morrido na hora, ou ele teria ficado com graves sequelas. Vocês podem, a partir de hoje, comemorar uma nova data de aniversário dele, porque ele realmente nasceu de novo. Depois de passar por tudo isso e ser agraciado com um milagre desses, porque não tem outro nome para chamar o que aconteceu de senão um milagre, Deus interveio naquele momento, não permitiu, acho que ele colocou a mão e levou aquela bala para o caminho que ela podia ir. É claro que o Alan, que existia antes, aquele homem de sorriso fácil, que fazia amizade fácil, esse homem morreu naquele dia. Hoje ele é uma pessoa totalmente diferente, desacreditada do ser humano, com uma série de problemas de síndrome do pânico, enfim, uma série de problemas psicológicos que eu tenho fé em Deus que um dia serão resolvidos, que ele vai ficar curado, mas sem nenhuma sequela física. E é por isso, eu acho que precisa, talvez, às vezes, a gente passar por uma situação tão drástica para repensar a nossa vida, para rever conceitos, para rever valores. E é por isso que eu venho falando tanto sobre coisas como minimalismo e muitas outras coisas que nós estamos revendo no nosso dia a dia, ao que nós damos importância. E eu convido vocês a fazer essa reflexão na vida de vocês também, nesse momento, sem que nada disso precise acontecer, para que vocês possam olhar para dentro de vocês, da casa de vocês. E é isso, gente, eu precisava partilhar isso com vocês, eu precisava dar o testemunho desse milagre, eu acho que era minha obrigação fazer isso. Se eu já tinha uma fé inabalável na existência de Deus, de um ser superior, hoje nada é mais forte dentro de mim do que isso.
E espero que isso possa fazer algum sentido para vocês, possa tocar vocês de alguma forma, porque eu acho que realmente é muito importante. Mais do que nunca, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.